Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém, queridos? Bom estarmos juntos nesta manhã. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós leremos alguns versículos da palavra de Deus e iremos pensar juntos nesta manhã sobre o que temos chamado de a tríplice missão: a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. A tríplice missão. O tema e a linha de estudo dessa semana teológica é justamente: ouça o Espírito, ouça o... Foi fraco, irmãos? Vamos todos juntos? Ouça o Espírito, ouça o mundo. A necessidade de nós sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, nos critérios de Deus, mas com olhos abertos para aquilo que está ao nosso redor. E uma das perguntas que eu me faço é justamente quais são os entraves que nos limitam a nós percebermos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E há alguns elementos que temos chamado de elementos da antimissão, que são justamente estes elementos que têm feito com que a igreja feche os seus olhos e não enxergue tudo aquilo que está ao seu redor, aqueles que estão morrendo sem o evangelho, aqueles que estão com fome de alma, com fome de mente, com fome de fé, aqueles que estão desesperados, angustiados ao nosso redor. Desses elementos da antimissão, eu poderia destacar, antes de nós lermos a palavra de Deus, destacar dois deles. O primeiro é justamente o hedonismo. O hedonismo é esta influência sociofilosófica que tem tentado nos ensinar, nos convencer que nós nascemos para a nossa própria realização pessoal, que nós nascemos para a nossa própria felicidade. E nós vivemos hoje uma sociedade tremendamente, profundamente hedônica. Nós cultivamos um pensamento, uma linha de pensamento também hedônico. O hedonismo não apenas entrou na sociedade, mas entrou nas igrejas e nos púlpitos das igrejas. Muitas mensagens pregadas são mensagens com linha hedônica, que levam a igreja a imaginar, a entender que ela existe apenas para a sua autorrealização e nada mais. C.S. Lewis, ele nos diz em um de seus livros que nós não nascemos para a felicidade, nós nascemos para amar. E com essas palavras, ele diz que todo crente é feliz em Cristo. Mas para nós amarmos, muitas vezes temos que sair da nossa zona de conforto, dos lugares onde a mente, o coração, o corpo estão em tremendo conforto. E precisamos nos aventurar nas loucuras do Evangelho, que trazem muitas vezes dores, até mesmo sofrimento, sem dúvida labuta, mas nós não nascemos apenas para a autorrealização, nós nascemos para alegrar o coração de Deus. Portanto, o hedonismo tem sido talvez uma das principais fontes ou elementos da antimissão, porque como igreja reunida aqui nesta manhã e nesta semana teológica, nós precisamos levantar essa questão: o que faz uma igreja se convencer biblicamente da vontade de Deus, entender na sua mente e no seu coração esta vontade e esta direção, participar de cultos, ler a palavra, ler os livros, participar da semana teológica, ter a mente e coração cheios da clareza do Evangelho e mesmo assim não se movimentar? O que faz uma igreja não conciliar o conhecimento da palavra com a vida diária? O que faz a igreja gerar um abismo entre tudo aquilo que ela crê e aquilo que ela faz? Portanto, uma das respostas é este elemento da antimissão, o hedonismo, que faz com que nós entendamos que nós nascemos e existimos tão somente para nós mesmos. Um outro elemento da antimissão que eu poderia destacar nesta manhã é o que nós chamamos de narcisismo. O narcisismo é esta influência também sociofilosófica que tenta nos convencer que nós somos belos, e não apenas que nós somos belos, mas que devemos ser reconhecidos como tais.
Ou seja, não apenas tenta nos convencer que nós somos especiais, mas por sermos especiais devemos ter o reconhecimento público. São aquelas pessoas que fazem tudo o que Deus quer, toda a vontade de Deus, desde que tenham o reconhecimento da igreja de Deus. Eles trabalham com afinco na igreja, desde que o pastor cite seus nomes do púlpito da igreja no domingo à noite. São aqueles que se esmeram, se sacrificam para fazer o que Deus quer, desde que tenham holofote sobre as suas cabeças, aplausos dos irmãos e encorajamento dos amigos. O narcisismo não apenas nos leva a entender que nós somos os tais, mas nos leva a procurar este reconhecimento também naqueles que estão ao nosso redor. E juntamente com o hedonismo, o narcisismo tem matado justamente esta predisposição da igreja para fazer de maneira genuína e autêntica a vontade de Deus. Me lembro que alguns anos atrás estava na cidade de São Paulo, fui convidado para falar em uma igreja em seu aniversário de 50 anos, cinquentenário daquela igreja, preparar uma conferência missionária, uma coisa linda. E ali tivemos cultos na sexta-feira à noite, sábado, o dia todo, domingo o dia todo, e no final daquela conferência e daquele aniversário da igreja, preparar uma festa espiritual, mas uma festa também física, bonita, e uma mulher da igreja, que era a mulher do bolo. Toda igreja tem a mulher do bolo, não é aquela mulher que sabe fazer o bolo como ninguém, não é? E aquela mulher do bolo preparou um bolo assim de 3 camadas, uma coisa linda, todo branco. Ela teve o cuidado de escrever com glacê nas bordas do bolo os nomes de todos os pastores que pastorearam a igreja naqueles 50 anos. E eles colocaram uma mesa à direita do púlpito e o bolo sobre a mesa. Eu me lembro que naquele culto de domingo à noite, isso até atrapalhou a pregação, o pessoal não olhava para mim, só olhava para o bolo. Era um bolo lindo. E aí chegou o final daquela conferência, o pastor alegre, animado, pegou ali um papel no final do culto e disse: quero agradecer aos irmãos que participaram dessa conferência. Eu me sentei justamente ao lado da mulher do bolo. E ela estava assim, feliz da vida. Eu disse: foi a senhora que fez aquele bolo? Ela disse: fui eu fiz para o Senhor Jesus. Eu falei: coisa linda. E aí o pastor começou a ler os nomes daqueles que participaram, fulano, cicrano, etc. A irmã tal, o irmão fulano. E o pastor se esqueceu justamente de quem? Da mulher do bolo, coisa que a gente precisava aprender no seminário, né? Não se esqueça da mulher do bolo. E o pastor disse: agora todos de pé, uma oração final para encerrarmos esta festa espiritual. A mulher fechou a cara, fechou o coração, ela começou a murmurar, e de maneira audível, eu comecei a ouvir o que ela falava ao meu lado. No meio da oração, ela murmurando disse: ano que vem não tem mais bolo. Eu fiquei pensando o seguinte: o que ela queria dizer, em outras palavras, é que ela está disposta a fazer qualquer coisa para o Senhor Jesus, desde que fosse citada pelo pastor da igreja. Está disposta a fazer o que Deus queria, desde que tivesse os aplausos dos irmãos ao seu redor, o reconhecimento público. Isso nos mostra uma armadilha tenaz, a possibilidade de nós passarmos a vida fazendo as coisas certas com as motivações erradas. Fiquemos de pé para lermos então juntos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: no lado direito de quem estava assentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4: e eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? É Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Nisso eu vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Quem é o cordeiro, irmãos? Jesus. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todos juntos, tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões, e eles proclamavam em alta voz, dizendo: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizendo: Ao que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 14. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Ó Deus, a tua palavra que nós lemos com temor, com tremor, mas também com expectativa. Palavra que foi revelada, palavra que foi registrada, palavra que foi preservada ao longo dos séculos, palavra que foi traduzida, nós a temos em nossa língua, em nossas mãos, em várias versões. Palavra que dá vida, palavra que inspira, palavra que revela o teu plano de salvação, palavra que guia a igreja, que guia os nossos corações, palavra que também exorta, palavra que também confronta, palavra que também desafia. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Pode se sentar, meus irmãos, mas mantenham suas Bíblias, por favor, abertas comigo. Em Apocalipse, no capítulo 5. Neste contexto, nós encontramos aqui João. Historicamente, João estava semi-cego, ao final da sua vida, na ilha de Patmos, vivendo em umas cavernas do lado ocidental desta ilha. No primeiro século, João ele pede a Deus uma visão, e a visão que Deus lhe dá é justamente o livro de Apocalipse. E parte dessa visão é o capítulo 5 que nós lemos juntos nesta manhã. Esta visão dada por Deus a João, no capítulo 5 de Apocalipse, começa a nos falar sobre justamente a tríplice missão. Nesse capítulo nós lemos no versículo 1 sobre a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? No versículo 2 ao versículo 4 encontramos uma crise no céu. No versículo 5 ao versículo 10 nós encontramos qual é a missão de Cristo. Do versículo 11 ao versículo 14 nós encontramos qual é a missão da igreja. Portanto, a missão de Deus, a missão de Cristo, a missão da igreja, a tríplice missão. Está claríssimo aqui no versículo 1 a missão de Deus, e nos diz assim: no lado direito de quem estava assentado onde, irmãos? No trono. Eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Esta visão dada por Deus a João começa com Deus entronizado, segurando um livro com a sua mão direita. Mostra que a missão de Deus é reinar, a missão de Deus é governar, a missão de Deus é ser soberano sobre todas as coisas. Mostra que Deus não apenas controla o macro-universo, mas também Ele controla e se detém nas minúcias, nos detalhes da nossa história e da nossa vida. O Deus que controla o cosmos é o Deus que controla
o que se passa na nossa casa, do outro lado da nossa rua, é o mesmo Deus. Essa visão começa com Deus entronizado, mas não apenas entronizado. Diz a palavra que ele segura em sua mão direita um livro escrito por dentro e por fora. Em uma simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora aponta para a história da humanidade. E nós poderíamos aqui parafrasear dizendo que é a história de todo homem, é a história da vida do primeiro Adão até o último que virá, é a história da minha vida, é a história da sua vida, com as nossas alegrias e as nossas tristezas, com as nossas euforias e as nossas melancolias, com os nossos sucessos e também os nossos fracassos, quando estamos cheios de fé, mas também quando estamos cheios de dúvida, quando estamos no alto da montanha, mas estamos também lá na profundeza daquele vale. Esta é a história de altos e baixos, esta é a história inconstante da nossa vida e do nosso coração, a história da nossa existência, diz a palavra, está bem segura pela mão direita de Deus, e a mensagem é esta: Deus controla todas as coisas. A missão de Deus é reinar, não é outra. A missão de Deus é governar, é ser soberano sobre todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós temos um resultado imediato, de que quando percebemos a soberania de Deus em nossa vida, nós passamos a descansar no Senhor. Porque se Deus controla todas as coisas, Ele controla também o incontrolável. Eu não sei como você veio a este encontro nesta manhã, como está a sua vida, seu coração, sua família, seu trabalho, suas relações, seus pensamentos. Mas uma coisa é certa, aquilo que é incontrolável para você, é controlado por Deus. Aquilo que é incerto em sua vida, está nas mãos de Deus. O amanhã desconhecido por nós, não é apenas conhecido por Deus, mas Deus é soberano sobre este amanhã. E quando nós percebemos a soberania de Deus, como fazia Davi em seus salmos, o resultado era sempre este: ele conversava com a sua alma dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. A certeza da soberania, da presença, da missão, do governo de Deus descansa a nossa alma. Porque isso nos faz compreender que por mais louca que seja a vida, por mais incerta que seja a nossa trajetória, por mais desconfortável que possa ser o nosso amanhã, a nossa vida está na mão direita de Deus, e Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Eu me lembro que, anos atrás, eu e a minha esposa Rossana fomos fazer uma viagem missionária, de pastoreio missionário na Amazônia. Trabalhamos ali com vários missionários da nossa equipe, somos hoje 49, naquela época um pouco menos, em várias tribos, e resolvemos fazer uma viagem só, de pastoreio, passar em todas as aldeias onde havia missionários, passar um dia com cada um, dando um abraço neles e voltar para Manaus. E fizemos essa viagem que durou 12 dias, passando um dia em cada local, viajando de dia, ficando com os missionários à noite. Nós fizemos uma viagem na nossa voadeira, lá no norte. A voadeira, não sei como chamam aqui, mas é aquela canoa motorizada, que nós usamos aí para transitar pelos rios, e fizemos uma viagem boa, 12 dias tranquilos, o sol não estava muito forte, a chuva só caía de noite, aquele negócio, os rios estavam com aquela meia água, aquela água boa, nem cheio demais, e nem baixa demais a água para tocarmos nas pedras, então estava tudo funcionando muito bem, até o último dia. No último dia, nós estávamos indo da cidade de São Gabriel da Cachoeira para Santa Isabel do Rio Negro, pelo Rio Negro, seria o nosso último ponto de parada. De lá passaríamos um dia com os missionários, pegaríamos um voo para voltar para Manaus. E nós tínhamos que atravessar o Rio Negro numa área bem larga, que de margem a margem são 37 quilômetros. Imagine aí. Não sei se vocês conhecem os rios do Amazonas, mas você não enxerga o outro lado. De uma margem até a outra são 37 quilômetros. Então o rio é um mar. E nós estávamos em uma margem, na margem direita, mas havia muitas pedras. Estávamos eu, a Rossana, e também o que nós chamamos de o guia, que era o piloto ali daquela embarcação, que está lá no motor, que era o Paulo.
E o Paulo disse: Ronaldo, temos que atravessar aqui, mas é uma região perigosa, águas são rápidas nesse rio, nessa parte do rio, e devemos atravessar quando não tem chuva forte. Nós olhamos ao redor, aquelas nuvens negras, mas sem vento, então pensamos, vai dar tempo de atravessar. E nos aventuramos a fazer aquela travessia, mesmo com aquelas nuvens negras ao nosso redor. Quando chegamos no meio do rio, meus irmãos, um vendaval trouxe aquelas nuvens para sobre a nossa cabeça e caiu uma chuva torrencial, se transformou numa tempestade, e não sei se você sabe, mas há também ondas nos rios da Amazônia. Então nós chamamos lá de banzeiros, mas é a mesma coisa. Começou então aquela água a se agitar, as ondas, meio metro, 1 metro e meio. E aí aquela voadeira com 1,5 metro de onda não conseguia mais ir em direção à margem. Ficamos ali presos no meio daquele rio com águas rápidas, ondas que nós não conseguíamos ali cortar. E aquela voadeira pulando aquelas ondas começou agora a embicar na água e a água entrar na voadeira. E o Paulo gritou: nós vamos afundar. Havia naquela região muitas ilhas, ilhas pequenas, assim do tamanho, mais ou menos, deste palco, algumas ilhotas, muitas ilhas, mas era o mês de outubro e as ilhas estavam todas submersas, bem debaixo d'água, não havia nada, ninguém via nada. E o Paulo gritou: Ronaldo, se nós não acharmos uma ilha, nós vamos naufragar. Eu disse: não há ilhas nessa época do ano. Ele repetiu: se não acharmos uma ilha, nós vamos naufragar. Nos preparamos para o pior, amarramos bem os coletes salva-vidas, tiramos as botas, mas muitas corredeiras, ficamos preocupados naquele vai e vem, naquela turbulência toda, olhando para frente, no meio daquela chuva torrencial, eu vi como se fosse a sombra de uma árvore. Eu disse: Paulo, parece a sombra de uma árvore. Ele disse: eu já vi, e eu estou tentando seguir para lá. E aquela voadeira começou a se aproximar, meus irmãos, uma visão fantástica. Certamente havia uma ilha ali embaixo, mas ninguém via a ilha debaixo d'água. Certamente havia outras árvores, mas ninguém via as árvores. Mas havia uma árvore. A árvore mais alta daquela ilha era a única árvore. E a visão era no meio daquele mar, daquela tempestade, daquelas ondas, uma árvore saía ali do meio da água. E nós jogamos a voadeira contra aquela árvore, nos amarramos naquela árvore. Eu aprendi uma coisa muito boa na Amazônia sobre as tempestades, que as tempestades sempre passam, não é? Mais cedo ou mais tarde, graças a Deus, não é? No nosso caso durou 1 dia e meio, aliás, uma hora e meia, ficamos ali 1h30 amarrados naquela árvore, para cima e para baixo, até a tempestade passar. Às vezes a tempestade dura 1 dia e meio, 1 ano e meio, mas passam. E ali depois ela passou, e é como se jamais tivesse existido. O rio ficou tranquilo, o sol ficou claro, o céu ficou lindo, os pássaros voltaram a cantar, nós nos amarramos àquela árvore e saímos para continuar a viagem. Eu peguei ali do meu bolso a máquina fotográfica, tirei do plástico e tirei uma foto daquela árvore, para me lembrar de uma coisa, que Deus, Ele sempre provê uma árvore forte nas tempestades da nossa vida. Nós podemos estar ali açoitados para cima e para baixo, pelas tempestades, pela borrasca, pelo vento forte, pela intrepidez da água, pela amargura da vida, pela angústia daquilo que está ao nosso redor, pela enfermidade que não vai embora, pelo filho que não voltou ainda para o Senhor Jesus. Mas a tempestade passa, e enquanto ela não passa, Deus provê um escape, Deus provê uma árvore forte, Deus nos segura pela nossa mão. E é justamente esta a missão de Deus, é ser Senhor sobre todas as coisas, todas as coisas. Calvino dizia que se nós cremos na soberania de Deus, vai tudo muito bem. Se nós não cremos, continua tudo muito bem, porque Deus não deixa de ser soberano porque nós cremos ou não cremos. Mesmo na incredulidade da nossa vida, Deus está ali. Mesmo no dia escuro que o coração teima em não confiar no Senhor, Deus permanece fiel, porque Deus não depende da nossa fidelidade para ser fiel. Deus é fiel mesmo na infidelidade humana. Deus é Deus. Versículo 1, Deus sentado no trono, segurando o livro, a história da nossa vida, com a sua mão direita. A missão de Deus é reinar. Vamos memorizar qual é a missão de Deus? Foi fraco, irmãos. Qual é a missão de Deus?
reinar. Versículo 2 em diante, encontramos uma crise no céu, se eu posso falar assim. Uma crise porque este livro, seguro pela mão direita de Deus, história da nossa vida, estava na mão direita de Deus. Deus segura a nossa história. Porém, o livro estava fechado e selado com 7 selos. Em uma simbologia judaica, livro fechado significa história, conflito, sem solução. Algo está ainda inacabado, algo ainda não foi feito. O livro precisava ser aberto e os selos precisavam ser rompidos. E diz aqui João, nessa visão celestial, que ele olhou, procurou, vasculhou o céu e não encontrou ninguém que fosse digno. Notem bem que a expressão usada aqui não era alguém que fosse forte o suficiente, mas digno o suficiente. Entre os anjos, os querubins, os serafins, os anciãos, não havia um que fosse digno para romper os selos, abrir o livro e trazer solução para a miséria humana. Aí no capítulo 5, versículo 4, diz que ele chorava muito. Um ancião se aproximou e disse: não chores, você não sabe da notícia, eis que há um que poderá romper os selos, é o leão da tribo de Judá. E eu pergunto mais uma vez, quem é este? É Jesus. E João se alegra, e com seus olhos espirituais começa a procurar o leão da tribo de Judá, e nos versículos 5 e no versículo 6, ele não encontra. Ele encontra um outro ser. No versículo 6 nós lemos: e nisso eu vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um leão, um cordeiro, como tendo sido morto. O leão é Jesus, o cordeiro é Jesus. As simbologias são diferentes, porque o leão aponta o Jesus que guerreou e venceu a morte. O cordeiro aponta para o Jesus que foi crucificado e derramou o seu sangue. E isso possui uma explicação bíblica e teológica muito clara. O centro do ministério de Cristo não foi a sua encarnação, e nem foi a sua ressurreição, e nem será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua cruz, foi a sua morte, foi o seu sangue derramado. E João começa agora a descrever esse sangue derramado, e no versículo 9, ele nos diz: sangue que foi derramado, o suficiente para trazer para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Serão salvos, e estarão perante Deus salvos, porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz. Se a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. E Jesus cumpriu a sua missão há 2000 anos atrás. Ele pagou o preço. O preço foi pago. A cruz centraliza o seu ministério. O sangue foi derramado, o suficiente para salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, você e eu. Vale a pena a igreja se envolver no reino de Deus somente por isso, porque o sangue foi derramado, o preço foi pago. Vale a pena nós atravessarmos a rua ou atravessarmos o mundo para falar de Jesus, porque o sangue foi derramado, o preço foi pago. Vale a pena entrar naquela casa onde por 10 vezes você entrou, mas jamais ouviram a palavra, porque o sangue foi derramado, o preço foi pago. Vale a pena entrar naquela tribo indígena amazônica, com toda a sua complexidade, com todas as suas barreiras, porque há 2000 anos atrás o preço foi pago. O preço ter sido pago é a segurança de que vidas serão transformadas em todo povo, língua, tribo e nação. É a segurança. A missão de Cristo é pagar o preço. O preço foi pago. Nada resta a ser feito para que pessoas possam se entregar ao Senhor Jesus, a não ser proclamar o seu santo nome perto e longe. Proclamar o nome de Jesus. A consciência sobre a missão de Cristo, que o preço foi pago, é o que motiva a obra missionária, seja na cidade onde nós estamos, seja do outro lado do mundo. Dentre os missionários que eu mais admiro, um deles chama-se Adoniran Judson.
Adoniran Judson, ele evangelizou como missionário pioneiro um país no início do século XIX, que era a Birmânia, hoje é conhecido como Mianmar, mas é o mesmo país. Ele chegou na Birmânia em 1813, ficou lá até 1831. Judson chegou para pregar o evangelho aos birmaneses pela primeira vez em toda a história da Birmânia. Chegou empolgado, como todo missionário chega, em um campo novo. Primeira coisa que ele fez foi começar a aprender a língua. No final do primeiro ano de trabalho, ele traduziu parte da palavra de Deus, alguns versículos, para o birmanês, e ele escreveu um panfleto, assim, frente e verso. E ele duplicou, reproduziu este panfleto, e empolgado começou a distribuir para os birmaneses, que sabiam ler. E o pessoal jogou fora, não entendeu bem, engavetou, e esse projeto acabou, o primeiro ano. Ele continuou ali quase 18 anos de trabalho, 1813 a 1831, e foi um dos missionários que mais enfrentou barreiras em sua vida, em seu ministério. Lá na Birmânia ele perdeu a sua esposa por uma enfermidade. Lá na Birmânia ele perdeu 2 dos seus filhos também por enfermidade. Lá na Birmânia ele foi encarcerado e torturado 3 vezes. Em uma dessas vezes foi obrigado a andar por sobre brasas, perdeu ali a sola do seu pé, teve dificuldade de caminhar depois disso. Depois de 10 anos de ministério, não havia nenhum crente birmanês. Sabe o que é você trabalhar 10 anos no meio de sofrimento, perder a esposa, perder os filhos, perder a saúde, ser torturado, e depois de 10 anos ninguém se converter? 10 anos. Ele recebia cartas e cartas da sua igreja, dizendo: você errou o seu chamado, você entendeu mal a direção de Deus, não pode ser verdade, volte para cá. Ele respondia aos seus amigos, pastores e igrejas, dizendo: Deus aqui me chamou e aqui me colocou, eu vim com certeza, só posso daqui sair se Deus me enviar para outro lugar. Depois de 12 anos de ministério, havia uns 10 crentes, mas ele escreve em uma carta registrada em sua biografia, e ele diz o seguinte: eu mesmo duvido que esse pessoal seja crente de verdade. Situação caótica. Depois, os primeiros 10 crentes, o próprio missionário não acredita que esse pessoal se converteu de verdade. Um caos se instalou naquele ministério. Mas, meus irmãos, com 13 anos e meio de ministério na Birmânia, em fidelidade ao Senhor, fazendo o que Deus quer, mesmo não vendo nada acontecer, um birmanês encontra um panfleto jogado em uma gaveta, em uma outra região, que Judson nem conhecia. Pega esse panfleto, leia na sua língua a palavra de Deus e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Esse birmanês fica tão empolgado com a palavra e com a salvação, que chama outros, famílias e famílias, e aí centenas de pessoas começam a se converter, e eles ouvem falar que havia um cristão ali de fora na Birmânia. Era o Judson. Chama esse cristão, e chega o Judson e encontra já centenas de birmaneses convertidos verdadeiramente ao Senhor Jesus. E ele pergunta: quem lhes trouxe o evangelho? Eles falaram: não sabemos. Mas quem lhes falou de Jesus? Eles falaram: foi um panfleto, encontramos aqui um panfleto, não sabemos quem escreveu, aliás, muito mal escrito, acho que nem birmanês ele é, mas nos fala da salvação em Cristo. Lágrimas rolaram na sua face, porque ele fez aquele trabalho no primeiro ano, e Deus usa aquele panfleto para salvar centenas de vidas. E Judson fica ali 18 anos da sua vida. Ele sai da Birmânia e deixa 63 igrejas plantadas e 260 líderes treinados na palavra de Deus. Não sei se vocês acompanham o movimento dos países mais fechados para o evangelho, mas Mianmar está aí numa lista principal. Mianmar é hoje um dos países onde missionário não entra, ou entra com extrema dificuldade, não pode falar nada da palavra de Deus abertamente.
Mianmar é um país tão radical contra a presença cristã e missionária que mesmo quando enfrenta catástrofes naturais, não permite ajuda humanitária com medo de, junto com essa ajuda, entrarem também os missionários. E é um medo até plausível, porque a turma está pronta para entrar, mas eles não abrem as portas. Mas em uma pesquisa, alguns anos atrás em Mianmar, foi descoberto que há em Mianmar hoje quase 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. E a pergunta que não se calava era esta: mas que pessoal é este? De onde que eles vieram? Quem os evangelizou? Recentemente, um dos pesquisadores cristãos mundialmente conhecidos esteve em Mianmar e fez uma pesquisa introdutória perguntando aos crentes: mas quem lhes trouxe o evangelho? E a resposta era sempre a mesma: meus pais. Meus pais me falaram de Jesus. Quem falou aos seus pais? Os meus avós, e aos seus avós, meus bisavós, e assim por diante, até o século XIX, quando estes homens e mulheres ouviram do Senhor Jesus, por aquele homem, Adoniran Judson, que entregou 18 anos da sua vida, no meio do caos, da tragédia, do sofrimento, para fazer o nome do Senhor conhecido naquela região. Vale a pena proclamar o nome do Senhor Jesus, por um motivo, porque o preço foi pago, e há segurança que homens e mulheres vão estar perante o trono do Cordeiro como salvos, vestes brancas, no dia do Senhor, vindo de toda tribo, de língua, de povo e nação. A obra missionária, meus irmãos, é um privilégio que nós temos de nos envolvermos no plano de Deus para a história do homem, proclamando a Jesus, trazendo para os pés da cruz estes homens e mulheres que precisam ouvir da salvação em Cristo. A missão de Deus qual é, irmãos? Reinar. De novo, a missão de Deus? Reinar. A missão de Cristo? Pagar o preço. De novo, a missão de Cristo? Pagar o preço. Mas nós encontramos a partir do versículo 11, qual é a missão da igreja que somos nós. Diz a palavra de Deus: então olhei, versículo 11, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares, milhões de milhões, e eles proclamavam. Estes anciãos representam a igreja de Cristo que somos nós, e eles proclamavam em alta voz, dizendo: o Cordeiro que foi morto é digno. Quem é o Cordeiro? É Jesus. O Cordeiro Jesus que foi morto é digno, e ele é digno de receber. E aqui ele nos traz 7 elementos que o Cordeiro Jesus vai receber. Primeiro, poder. Segundo, riqueza. Terceiro, sabedoria. Quarto, força. Quinto, honra. Sexto, glória. Sétimo, louvor. 7 elementos que o Cordeiro Jesus vai receber. A pergunta que nós precisamos fazer ao texto aqui é: quem é que vai entregar esses elementos ao Cordeiro Jesus? O verbo principal é que ele vai receber. O Cordeiro, ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem há de entregar? 3 destes 7 elementos são elementos que nós chamamos de teocráticos. Somente Deus Pai os possui, e Ele há de entregar ao Cordeiro, Jesus. Justamente o poder é o poder de Deus. A honra é a honra que pertence a Deus. A glória é a glória de Deus. Porém, 4 destes 7 elementos são humanos, e a igreja deve entregá-los ao Cordeiro Jesus. E fazendo isto, nós cumprimos também a nossa missão. Agora olhem para mim e nós vamos pensar um pouco sobre qual é a missão da igreja. Nós muitas vezes somos reducionistas, particularistas, ou até mesmo extremados quando nós pensamos na missão da igreja. Há segmentos evangélicos do mundo que dizem: a missão da igreja é a adoração. Então é somente adoração, é louvor e adoração, esta é a missão da igreja, nada mais. Outros que dizem: a missão da igreja é a oração, a intercessão, o negócio é orar, meus irmãos. Então é só oração. Outros dizem: a missão da igreja é ajudar com ações sociais quem está caído no caminho, ou ao longo do caminho. Então é só isso. E ainda outros:
a missão da igreja é a pregação do evangelho, é só isso, nada mais. Eu diria que tudo isso faz parte da missão da igreja. A missão da igreja é orar, a missão da igreja é ser santa, a missão da igreja é viver em comunhão, a missão da igreja é proclamar o evangelho, a missão da igreja é ajudar quem está caído ao longo do caminho. Nós poderíamos então assim resumir dizendo que a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que ela é e com tudo que ela tem. Esta é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Servir a Jesus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, servi-lo. E como parte dessa missão, há 4 elementos que nós devemos entregar ao Cordeiro Jesus, humanos aqui no versículo 12. O primeiro desses 4 elementos é a riqueza. A palavra grega para riqueza aqui é ploton, que vem da palavra plotos, que significa literalmente ouro e prata. Essa aqui não é uma riqueza virtual, não é uma riqueza espiritual ou moral, essa aqui é uma riqueza econômica. A palavra aqui é para dinheiro. A ideia aqui é que ao entregarmos aquilo que nós temos e conseguimos para a obra de Deus, para aquele que está caído ao longo do caminho, para aquele vizinho que está passando aquele sufoco, para aquele irmão que necessita de um apoio, para aquele ministério da igreja onde nós estamos congregados, ao usarmos o nosso dinheiro no reino de Deus, nós estamos também com isso cumprindo a nossa missão. Amém, queridos? O amém foi fraco na hora do dinheiro. Amém, irmãos? Ao tirar o dinheiro do bolso e colocar onde Deus quer, nós também cumprimos a nossa missão, entregar a nossa riqueza. O segundo elemento humano, não apenas riqueza, mas diz aqui a palavra de Deus, a sabedoria. A palavra grega para sabedoria é sophian, e sophian significa capacidade intelectual, facilidade intelectual, brilhantismo em alguma área. Ou seja, aquela pessoa que tem facilidade em fazer algo que é difícil para outros. Se Deus lhe deu capacidade intelectual, facilidade em alguma área, brilhantismo em alguma área da vida, saiba que Deus não fez isto por outro motivo, apenas para você passar no vestibular, para você ganhar uma promoção. Deus fez isso prioritariamente para você cumprir a sua missão, que é servir ao Cordeiro Jesus. Servir a Jesus. Anos atrás, estava no interior de Minas Gerais, numa conferência missionária, e o tema dessa conferência era servir ao Cordeiro Jesus. Foi a primeira vez que eu preguei neste texto, com essa ênfase, servir ao Cordeiro Jesus. Sexta, sábado e domingo. E eu fiquei hospedado na casa de um casal muito carinhoso. Esse casal tinha um filho, um menino com mais ou menos 8 anos de idade, mas é aquele menino brilhante. Conhece esses meninos assim, à frente do seu tempo? Conversa como gente grande? Esse menino era assim. A cada vez que terminávamos o culto, eu ia no carro ali atrás com aquele menino ao meu lado, ele começava a me fazer perguntas sobre o sermão. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com aquilo? Não entendi bem aquela. Um menino assim inteligente, 8 anos de idade. A cada conversa ele participava como se fosse um adulto. Um menino realmente brilhante. Sexta, sábado e domingo, aquela conferência, servir ao Cordeiro Jesus. Segunda-feira pela manhã, participar do café da manhã na casa daquele casal, depois me levariam para o aeroporto e naquele café da manhã, aquele menino uma vez mais fazendo aquelas perguntas interessantes, colocações interessantes, inteligentes, e aquela mãe toda orgulhosa, não é isso? Ali olhando para o seu filho, e eu perguntei a ela, você sabe por que Deus fez o seu filho assim, tão inteligente, tão capaz, tão brilhante? Ela disse, eu sei, pastor, e eu já sei disso há muito tempo. Deus deu essa capacidade para o meu filho, para ele, quando crescer, ser rico e famoso. Eu disse, a senhora não entendeu nada. Sexta, sábado e domingo, conferência na igreja, servir ao Cordeiro Jesus, a senhora não entendeu nada. Meus irmãos, quantas vezes é este o nosso pensamento, é essa a nossa compreensão? Deus nos dá algo para nós nos servirmos e não servir a Cristo, para nós nos satisfazermos e não satisfazer o Pai, para nós abarrotarmos o nosso guarda-roupa de roupa nova que nem cabe mais, para comprarmos sapatos que nós nem precisamos, para trocar um celular que nós nem precisamos também.
para realizar coisas que por vezes enchem a nossa mente e o nosso coração, tão somente para satisfazer a nossa alma, coisas extremamente passageiras. E não há nenhum pecado em você comprar uma roupa nova, um sapato novo, um celular novo. O pecado é quando isso se torna prioridade na nossa vida, quando isso entra mais e enche mais a nossa mente do que servir a Cristo, quando isso nos dá mais satisfação do que nós pregarmos o Evangelho, quando nós gastamos mais tempo procurando um celular do que procurando aqueles que estão morrendo sem Cristo ao lado da nossa porta, ao lado da nossa rua. O pecado não está naquilo que Deus nos dá, o pecado está a maneira como nós priorizamos o que enche o nosso coração e não enche o coração de Deus. Servir ao Cordeiro Jesus é muito mais do que compreensão. Servir ao Cordeiro Jesus é priorizar, mexer com a agenda, transformar a vida, simplificar os dias, para que tenhamos tempo para falar daquele que é o nome acima de todo nome, motivo da nossa vida, motivo da nossa alegria, razão da nossa salvação. E muitas vezes tão satisfeitos estamos como igreja, tão satisfeitos estamos como crentes, que passamos a vida inteira, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, correndo atrás do vento. Eu creio que não há nada que nos dará mais alegria do que chegar ao final da nossa vida, seja daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, Deus o sabe, e podermos olhar para trás com essa certeza: não deixei, quem sabe, um nome famoso, ou bens, ou imóveis, ou isto, ou títulos, etc., na minha vida, mas uma coisa eu fiz na minha história: eu servi ao Cordeiro Jesus. Não há satisfação verdadeira, genuína, maior do que esta, de nós passarmos pela vida, olharmos para trás e falarmos: bem, não consegui muitas coisas que eu queria conseguir, não fui tão reconhecido como queria ser, não tive tanto espaço como eu um dia sonhei, mas uma coisa eu fiz: eu servi ao Cordeiro Jesus. E aí nós cumprimos a nossa missão, entregando a Ele nossa riqueza, entregando a Ele a nossa sabedoria, entregando a Ele a nossa força. Terceiro elemento, força. A palavra grega para força aqui é isrim. Isrim é força física muscular. Essa força não é nem espiritual e nem moral, é uma força física, é você suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. A expressão isrim está ligada a outra palavra grega, e andam aí de mãos dadas, que é a palavra energeia, que é traduzida aqui para o português como energia. É essa energeia, essa energia física que o atleta usa para suar a camisa e chegar até a linha final. Quando tivemos aquela Olimpíada em Atenas, não sei se vocês se lembram, a gente às vezes ouvia ali os narradores gregos narrando as competições em canais aí TV a cabo, e depois a tradução, mas no pano de fundo, os gregos narrando, estavam sempre usando a expressão energeia, energessim, energesen, que era o atleta que sua a camisa, e dá tudo o que tem, e usa a sua força física, muscular, para chegar até o final. É esta a expressão, força. Ou seja, nós precisamos suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Às vezes nós temos mais disposição para suar a camisa em um jogo de futebol, em uma brincadeira com amigos, ou em uma academia de ginástica, do que atravessando a rua para servir a Cristo, do que atravessando o bairro para servir a Cristo, do que atravessando o mundo para servir a Cristo. Às vezes temos muito mais alegria em suar a camisa para deixar o corpo em forma do que suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, me vem à mente que assim nos tornamos hoje, porque somos no presente uma igreja exigente demais e acomodada demais, via de regra. Exigente demais e acomodada demais. Quantas e quantas vezes ao fim de um culto, por aí, pelo Brasil afora, do lado de fora da igreja, o burburinho que eu ouço é o crente conversando com outro crente, dizendo: mas o que você achou do culto? E a resposta às vezes é: eu gostei do culto, mas o louvor não foi bem escolhido, faltou aquela música que se encaixaria melhor.
Eu gostei da palavra do pastor, mas aquele segundo ponto foi meio fraco, você não achou que ele poderia? Eu gostei da organização, mas parece que faltou aí, ou passaram 15 minutos, a coisa não encaixou bem. Crentes exigentes, que vivem uma igreja como se fosse um clube preparado, construído, organizado para lhes saciar, para lhes manter como membros. A loucura do evangelho é outra coisa, a igreja de Cristo é outra coisa. É um grupo de pessoas correndo atrás do Cordeiro, querendo servi-lo, não querendo ser servido, não querendo buscar para si aquilo que sacia o seu coração, mas perguntando a Deus todos os dias: o que sacia o teu coração, ó Deus? O que o Senhor tem para mim hoje, ó Deus? O que eu posso fazer para ser servo e lhe servir verdadeiramente? Crentes com muito menos exigência e muito mais disposição para o trabalho. Crentes muito menos autocentrados e que olham mais para o Senhor Jesus à sua frente. Não sei se vocês aqui no Rio têm esse ditado, nós temos lá no norte um ditado que diz assim: eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Já ouviram esse ditado? Eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Ou seja, eu não quero nem saber do contexto, eu quero estar com as pessoas e fazer o que elas estão fazendo. Essa é a igreja do Senhor Jesus, exposta no capítulo 2 de Atos, uma igreja que servia a Cristo, uma igreja que sonhava com Cristo, uma igreja que seguia passo a passo o seu mestre, uma igreja que, se era para cantar com o piano de caudas, não tem problema, a gente canta, porque é para louvar a Deus com os irmãos. Se o negócio é a guitarra e a bateria, também vai. Se não tem instrumento, também assim. Se é no templo, todo mundo no templo. Se é de casa em casa, todo mundo de casa em casa, porque nós queremos estar juntos com os irmãos e servir ao Cordeiro Jesus, sem muita exigência, sem muita demanda, sem muita falácia, mas apenas com uma coisa em mente: Jesus Cristo será servido em minha vida. Se essa postura tivermos, a vida se torna mais simples, e a gente percebe que a gente dá valor a muita coisa que não tem valor, e dá prioridade a muita coisa que é secundária, que vem com o vento e vai com o vento. Primeiro elemento que nós devemos entregar para servir ao Cordeiro Jesus: a nossa riqueza. Segundo, a nossa sabedoria. Terceiro, a nossa força física. E quarto, o nosso louvor. A palavra grega é elogia, que é traduzida aqui como louvor. Não é louvor cultico, não é louvor litúrgico. É um louvor, ou seja, tudo aquilo que sai da nossa boca. A ideia de elogia é que nós devemos servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós falamos, mesmo quando ninguém está ouvindo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, Jesus será servido em nossa vida pelo que nós falamos, especialmente pelo que nós não falamos. Tudo que sai da nossa boca tem a capacidade de cumprir a missão de servir ao Cordeiro Jesus. Que coisa bela, irmãos. É a palavra de Deus assim que vai nos mostrando que a missão da igreja é construída pela vida dos crentes que desejam ardentemente servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Qual é a missão de Deus, irmãos? Qual é a missão de Deus? Reinar. A missão de Cristo? Pagar o preço. Mais uma vez, pagar o preço. E a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Todos juntos? Qual a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus, a tríplice missão. Gostaria de encerrar partilhando com vocês. Às vezes nós partilhamos do ministério, ou sobre o ministério, assim, aqueles momentos de vitória, de alegria. Deixe-me partilhar uma coisa diferente. Partilhar com vocês um momento assim de fracasso pessoal, um momento em que eu sabia exatamente o que eu deveria fazer, mas não fiz. E Deus me falou profundamente naquela época, em que eu vivia ainda na África com a minha família, na tribo dos Concombas. Nós fomos convidados, aliás, nós tínhamos um sonho de evangelizar uma aldeia no extremo norte, chamada Candiocorá. Era a maior aldeia naquela região da tribo dos Concombas, mas eu não conhecia a aldeia, nem as pessoas que estavam ao meu redor, que a aldeia era fechada e não deixava entrar nenhum crente.
eram animistas, fetichistas e bem anticristãos. E eu e o Labuen era o concomba, líder da igreja ali entre os concombas conosco, e nós tínhamos esse sonho de evangelizar os concombas da região de Candiocorá. E nós fizemos um compromisso com Deus. O compromisso foi este: se o Senhor abrir as portas à aldeia de Candiocorá, na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos evangelizar todas as pessoas naquela aldeia. E nós começamos a orar por isso. Eu costumo dizer que o problema da oração é que Deus ouve as orações, não é isso? Você ora, Deus ouve, você se vê numa situação inesperada. Semanas depois, oração respondida, chega um mensageiro justamente de Candiocorá dizendo: o chefe mandou falar que vocês podem já nos visitar, podem passar os dias que vocês quiserem. Labuen e eu preparamos ali as mochilas, caminhamos ali em direção ao norte, atravessamos um rio, uma região distante, passamos algumas pequenas montanhas e nós chegamos naquela grande savana que ia até a linha do horizonte, aquela savana africana típica, com poucas árvores, e ali espalhada por toda aquela região estava aquela enorme aldeia. Nós não tínhamos ideia de que a aldeia era enorme assim. E até a linha do horizonte, aquelas palhoças, aquelas casinhas africanas espalhadas por toda a região. Eu segurei no braço do Labuen, aquele irmão concomba, crente, missionário. Eu disse: Labuen, nós fizemos um compromisso com Deus de na primeira oportunidade evangelizar todo mundo, mas o negócio aqui é diferente, é gente demais, palhoça demais, longe demais, o que nós vamos fazer? Labuen, mais crente do que eu, respondeu: vamos começar logo. E aí, começamos, primeira palhoça, falávamos de Jesus, segunda, terceira, 4, 5 por dia, dormíamos ali, estávamos meio desconfortáveis, porque apesar de abrirem as portas, eles estavam assim meio com suspeição sobre a nossa presença, e aí nós não dormíamos na palhoça com eles, o que era tradicional da hospitalidade africana. Nós dormíamos do lado de fora da aldeia, no relento, e eles não estavam nos alimentando também. Nós tínhamos levado algum alimento, mas pouco alimento, a coisa começou a acabar. Você sabe quando você está em um local e a sua maior vontade é de voltar para casa? Foi justamente assim o nosso sentimento naquele tempo. Dias se passando, evangelizando, e não víamos a hora de chegar na última palhoça, falar a Jesus e voltar para casa. O dia chegou, aquela última palhoça, era pela manhã, entramos ali, a família reunida, falamos Jesus, depois saímos, mochilas já prontas, colocamos a mochila nas costas, o negócio era voltar para casa. Mas enquanto eu ajeitava a alça esquerda da minha mochila, eu olhei assim por cima do meu ombro, e eis que eu vi que depois daquela palhoça, a última palhoça, havia uma montanha, em cima da montanha havia mais uma palhoça. Aí meu coração se fechou naquele momento, e eu me lembro que eu pensei o seguinte: ali eu não vou, estamos já sem comida, estamos muito desconfortáveis, falamos de Jesus para todo mundo ali eu não vou. Mas o problema quando você está fora do caminho de Deus é que o Espírito Santo deixa isso muito claro ao seu coração, não é assim, irmãos? Não precisa ninguém falar, o Espírito Santo deixa claro que você está incomodado por estar fora do caminho do Senhor. E aí, para tentar achar apoio ao Labuen, eu disse: Labuen, olha só, tem uma montanha, e em cima da montanha tem mais uma palhoça, o que nós vamos fazer? E Labuen, para me ajudar, ele disse: olha, os concombas são assim mesmo, eles constroem suas casas e abandonam em todo lugar. Aí eu pensei, ajudou, né? Ajudou aí, quem sabe. E tecnicamente ali nem faz parte da aldeia. A gente começa a encontrar justificativos para tudo que a gente não quer fazer, não é isso? Tecnicamente nem faz parte da aldeia. Aquele irmão, ele é um irmão que nem merece a minha ajuda. Aquele ministério eu nem gosto muito do pastor. Aquele trabalho eu já estou muito ocupado, cansado demais. Nós temos sempre motivos para não fazer a vontade de Deus. E ali, quando eu preparava para voltar com Labuen, a gente começou a voltar e aquela angústia no coração. Eu olho então para aquela montanha, em cima da montanha, aquela palhoça, para piorar a situação, em frente à palhoça, aparecem umas criancinhas fazendo assim, ó. Ei! Aí eu chamo o Labuen e digo: Labuen, umas crianças.
E ele, para me ajudar, me disse: criança com combo é assim mesmo, brinca em todo lugar. Interessante que ajuda, mas não resolve. E olha a situação na qual nos encontrávamos. Primeira oportunidade, pioneira de falar de Jesus naquela aldeia. Falamos de Jesus em todas as palhoças, fomos recebidos, pessoas atraídas ao Evangelho. E agora, em lugar de nós voltarmos para casa com as cabeças erguidas e alegres, coração aberto e feliz, nós estamos ali cabisbaixos, por uma clareza de espírito, que nós não estamos cumprindo toda a vontade de Deus. Clareza de espírito. E aí, quando nós estávamos já quase saindo da aldeia, o Labuen, que segura o meu braço dessa vez, eu olho para ele, ele está banhado em lágrimas. Eu disse: o que aconteceu? Ele falou: alguns passos atrás, Deus falou comigo. E eu falei mais ou menos assim: Labuen, eu sou pastor presbiteriano, Deus falar diretamente tem que ser bem explicado. Como é que Deus falou com você, meu irmão? Ele falou: Ronaldo, passou um pensamento pela minha cabeça, uma pergunta pela minha mente, que eu sei que não veio de mim, veio de Deus. Eu olhei para aquelas crianças em cima daquela montanha, em frente àquela palhoça uma vez mais, e a pergunta que passou pela minha mente foi esta: e se fossem os seus filhos? A única vez que chegam ali missionários para pregar o Evangelho de Cristo, mas estavam apressados demais para subir a montanha. E se fossem os seus filhos? A única vez que o Evangelho chega, o Evangelho de Cristo naquele lugar, mas os missionários estavam apressados demais para voltar para casa. E se fossem os seus filhos? Meus irmãos, nós fomos quebrantados por Deus naquele lugar. Quebrados. Entendemos que quantas e quantas vezes nós nos enchemos de justiça própria, de justificativa própria, para achar que nós já estamos fazendo o suficiente. Mas e se fossem os seus filhos? Voltamos, subimos a montanha, havia uma família naquela palhoça, meninos eram daquela família, pregamos o Evangelho, pernoitamos ali mais um dia, depois voltamos para casa. Mas sempre que eu visito Gana, lá na África, e eu vejo aquela montanha, ou encontro um crente em Nabucorá, lá hoje é uma grande igreja, na verdade, das 48 igrejas com combos, a maior igreja hoje está ali em Nabucorá. Mas quando encontro um líder, um crente em Nabucorá, eu sempre me lembro de um dia em que eu sabia exatamente qual era a vontade de Deus em minha vida, naquele momento, mas meu coração se fechou. A possibilidade diária que nós temos de viver e querer viver apenas para saciar a vontade do nosso próprio coração. Talvez seja esta a maior armadilha na vida do crente, na vida do líder, na vida do pastor, do missionário, na vida do povo de Deus. Servir ao Cordeiro Jesus. Nós temos apenas uma oportunidade para fazer isto. A oportunidade é agora. O dia é hoje. Enquanto temos vida, temos forças e as portas estão abertas. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu gostaria que nós orássemos ao Senhor juntos, como igreja, nesta manhã. Servir ao Cordeiro Jesus. Talvez a sua oração seja: Senhor, me ajude, fortaleça, para que eu te sirva um pouco mais. Me ajude, me fortaleça, para que eu não me contente com nada menos do que cumprir a tua vontade em minha vida. Me ajude, me fortaleça, para que eu seja fiel. Olha ao Senhor com sinceridade de coração, sinceridade de coração. Você sentir o desejo, fique bem à vontade para você se ajoelhar no lugar que você está e orar ao Senhor. Uma oração de consagração, como os concombas dizem na África, uma oração sincera, dizendo: Senhor Deus, não quero que a vida passe perante os meus olhos e eu tão somente corra atrás do vento. Eu quero servir ao Cordeiro Jesus com tudo que eu sou e tudo que eu tenho,
as minhas riquezas, minha sabedoria, minha força física, as palavras que saem da minha boca, as oportunidades de relacionamento, meu trabalho, na minha universidade, na minha família, na minha igreja, nas portas que o Senhor abre, nos dons que o Senhor me dá, nos talentos que eu tenho dados pelo Senhor. Deus, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor entronizado é Senhor de todas as coisas, e porque nós podemos descansar nos teus braços, porque a incerteza do nosso amanhã não é incerteza para o Senhor, apenas para nós. Ensina-nos como o Senhor Jesus fez, a nós descansarmos o coração mesmo naquele barquinho, na tempestade mais terrível, chegarmos a descansar o coração ao ponto de dormirmos, pela certeza real que o Senhor cuida de nós. Eu oro a Deus e oramos como igreja por aqueles que estão aqui nesta manhã, mas estão com os corações aflitos, por alguma coisa da vida, uma ansiedade que não vai embora da mente nem da alma, uma preocupação representada por um pensamento que é o último pensamento ao dormir, o primeiro ao acordar, de aflição, de melancolia, por aqueles que enfrentam problemas maiores do que eles, por aqueles que estão aqui, mas só o Senhor sabe como estão seus corações. Eu oro a Deus para que o Senhor possa dar descanso à alma de cada filho nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, com a mesma certeza do salmista: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Nós oramos, Senhor Deus, com ações de graças, porque também a missão de Cristo foi cumprida, o sangue foi derramado, as nossas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus. E não apenas as nossas, mas sangue derramado suficiente para trazer para o Senhor pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós ocupamos a nossa mente, os nossos dias, mais criando a nossa própria zona de conforto do que proclamando o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nós levarmos a mensagem do sangue do Cordeiro derramado na cruz, para os de perto e também os de longe. Mas, Senhor Deus, acima de tudo, nesta manhã, ajuda-nos a nós cumprirmos a nossa missão, servir ao Cordeiro Jesus. Retira da nossa vida aquilo que não presta, ó Deus. Retira da nossa vida, ó Pai, aquilo que só ocupa o nosso tempo, a nossa mente, as nossas emoções, mas que pouquíssimo ou nenhum valor tem para o Senhor e para o Teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a nós priorizarmos as coisas do alto. Ó Deus, ajuda-nos a nós não nos enganarmos com as luzes deste mundo, dando mais tempo e atenção às coisas que brilham, do que às coisas que vêm do Teu coração. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a colocarmos todas as coisas em nossas vidas e em nossas casas e na Tua igreja, na sequência certa, na prioridade certa. Ajuda-nos, ó Deus, a nós procurarmos muito menos a nossa satisfação pessoal, a sermos muito menos exigentes e muito mais sedentos de nós servirmos ao Cordeiro Jesus. Ajuda-nos a nós usarmos a nossa riqueza, a nossa sabedoria que o Senhor nos dá, a nossa força física, saúde que o Senhor nos dá, as palavras que saem da nossa boca e todas as outras oportunidades, para que o nome do Senhor Jesus seja louvado. É a nossa oração sincera nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, ó Deus.